e imóveis não residenciais. Isso que é muito comum de acontecer, afinal de contas, em vários municípios vocês têm zonas de ocupação mista, onde é permitido residência lado a lado a um comércio. Tranquilo. Agora imagine que a prefeitura nessa região, exatamente nesse bairro, ela, apesar de permitir imóveis residenciais e imóveis não residenciais, ela prefira residência em vez de comércio. É possível fazer isso? Ué, sem dúvida nenhuma. Residência em vez de comércio. Como que a prefeitura faria, então, para beneficiar ou incentivar a utilização do imóvel com fins residenciais em detrimento de imóveis com fins comerciais? Exatamente, você já tem a resposta na ponta da língua. A Constituição Federal autoriza que o IPTU seja utilizado com alíquotas diferentes em razão do uso ou da localização. Ora, neste caso, o que ia acontecer? Provavelmente a prefeitura ia aplicar uma alíquota menor para imóveis residenciais e uma alíquota um pouquinho maior para imóveis não residenciais. Dessa forma, o que ela faz? Dessa forma, o município, ou a legislação municipal, ela passa a beneficiar imóveis residenciais naquele bairro em detrimento de imóveis não residenciais naquele mesmo bairro. Percebe que nesse meu exemplo, eu utilizei os dois critérios, o uso e a localização. Isso é possível? Isso é permitido pela nossa Constituição Federal. Não quer dizer que o município tem obrigatoriamente de aplicar alíquotas variadas, não, alíquotas seletivas neste caso. Não é isso. O que a Constituição, na verdade, entrega para os municípios é a possibilidade de aplicar alíquotas diferenciadas. Portanto, isso é uma faculdade para os municípios. Se ele quiser utilizar o IPTU com alíquotas variadas, ele pode. Por outro lado, se não quiser fazer isso, ou seja, se quiser determinar uma alíquota fixa para todos os imóveis situados dentro do seu território, poderá fazê-lo da mesma maneira. Portanto, retomando essas primeiras e poucas características, embora interessantíssimas quanto ao IPTU, ele pode ter alíquotas variadas de acordo com dois parâmetros diferentes, segundo a Carta Magna. O IPTU, ele pode ter alíquotas variadas de acordo com o valor venal, quando neste caso você fala em alíquotas progressivas, alíquotas variadas no sentido de alíquotas progressivas, exatamente quando eu quis dispor sobre a capacidade contributiva, perfeito, você entendeu, como também o IPTU poderá ter alíquotas selecionadas, variadas, em razão do uso ou em razão da localização do imóvel. Nesse meu segundo exemplo, o IPTU, então, ele terá alíquotas seletivas de acordo com esses dois critérios, o uso ou a localização. Essas são informações descritas, para quem estiver anotando alguma característica atinente ao IPTU, essas características estão previstas no artigo 156, no parágrafo 1º da Constituição Federal, nos seus incisos 1 e 2. Perfeito? Agora, olha que interessante. Talvez alguém esteja pensando no seguinte, talvez alguém esteja pensando a respeito da utilização do IPTU com outras características, de outra maneira. O IPTU pode ter uma outra finalidade? Pode. Geralmente, a gente fica até com um pouquinho de raiva do IPTU. Mas olha que interessante. O IPTU ele pode servir de um instrumento, ou como um instrumento, muito importante para o nosso município, para a nossa cidade. Por que isso? É simples. O IPTU ele faz parte da política urbana do município, naturalmente. O que significa dizer, portanto, que o IPTU é um instrumento extremamente importante para o cumprimento da função social da propriedade. Ora, que história é essa? Como assim, função social da propriedade? Sem dúvida nenhuma. Imagine o seguinte, um exemplo muito comum de se observar. Imagine que na sua cidade tem um bairro em franco crescimento, extrema valorização. E alguém é proprietário de um terreno há muito tempo naquele bairro. É um terreno baldio, que está hoje baldio.
Essa pessoa imagina o seguinte: bom, esse bairro está valorizando cada vez mais, provavelmente esse meu terreno vai valer cada vez mais. Essa pessoa, então, proprietária desse imóvel, desse terreno, resolve deixar o terreno como está, falando, eu não vou mexer em nada agora. Por quê? Porque provavelmente ele vai valorizar ainda mais e no momento que eu for vender, eu naturalmente teria um retorno muito maior. Tá bom, eu entendi, mas espera um pouquinho. Isso não está muito próximo àquilo que a gente chama de especulação imobiliária? Exatamente. Isso na verdade, é o típico caso de especulação imobiliária. Ué, mas espera um pouquinho, a especulação imobiliária é algo interessante para o município? Naturalmente que não, não é interessante para o município, muito menos para os munícipes, muito menos, na verdade, para os moradores da região. Neste caso, o que faz o município? De acordo com o Estatuto da Cidade, uma legislação federal que dá a obrigação para que os municípios, na verdade, que responsabiliza os municípios em cumprir a função social. De acordo com o Estatuto da Cidade, essa legislação federal, é a Lei 10.257 do ano de 2001, essa legislação permite que o IPTU seja utilizado como um instrumento para pressionar o proprietário a cumprir com a função social da propriedade. É mesmo? Sem dúvida nenhuma. Mas de que maneira? É simples. Esse exemplo que eu dei para vocês. Terreno baldio. Não é utilizado, bairro em franco crescimento. A pessoa não vai fazer nada. Como que o município tem para pressionar o ex-proprietário a dar algum uso a esse imóvel? Ou, de repente, edificar esse imóvel? A pessoa, neste caso, será notificada a cumprir com a função social da propriedade. Tem que cumprir com a função social. Você tem que fazer alguma coisa naquele terreno baldio, do jeito que está. Não pode ficar. Após você ser notificado, você vai ter um prazo para cumprir a determinação municipal. A rigor, esse prazo pode variar entre 1 e 2 anos, ou para dar um uso adequado ao imóvel, ou então para construir algo no imóvel. Passado esse prazo, eu falei que pode variar entre 1 e 2 anos, entre a apresentação do projeto, de uma obra e a sua execução, passado esse prazo, se o munícipe, nesse caso, se o proprietário nada fizer, se o proprietário deixar de lado, ficar inerte, apesar da notificação municipal, nessa situação, o município fala assim, eu vou ter que colocar as minhas manguinhas de fora. Neste caso, o município terá condições de se valer do IPTU para forçar esse proprietário a cumprir com a função social. Mas de que maneira o IPTU é utilizado? É simples. Bom, como é que ele vai fazer? O proprietário não faz nada, ele passa a mexer nas alíquotas do IPTU. Ou seja, é só mexer no bolso do contribuinte. De que forma ele mexeria no bolso do contribuinte? Ele passaria a aplicar o IPTU com alíquotas progressivas no decorrer do tempo. Ora, mas peraí, que história é essa? As alíquotas do IPTU agora elas podem aumentar com o passar do tempo? Sem dúvida. Mas de que maneira? Significa dizer o seguinte, você não foi notificado, ou aquele proprietário não foi notificado a cumprir com a função social? Ele cumpriu? No exemplo, ele não cumpriu. Se ele não cumpriu com a função social, o que faz a prefeitura? Passa a aplicar uma alíquota do IPTU maior. Antes ele pagava uma alíquota de 1% de IPTU. Agora ele terá que pagar uma alíquota de 2%. Passa mais um ano, ele continua não cumprindo com a função social. A alíquota não tinha mudado para 2%, majorado para 2%, agora ela passa para 4%. Mais um ano, ele não cumpre com a função social. Estava em 4%, passa para 8%. E assim, progressivamente, no decorrer do tempo. Nossa, mas que absurdo, quer dizer, vai chegar a quanto essa alíquota? E se ele não cumprir com a função social da propriedade? Essa alíquota pode passar de 8, vai para 16, para 32, para 64, vai aumentando assim? Naturalmente que não. O Estatuto da Cidade, que eu tinha comentado com vocês, ele impõe um limite na aplicação dessas alíquotas
do IPTU. Essa alíquota máxima do IPTU, ainda que o proprietário não cumpra